Bom dia, pessoal. Bom, conforme combinado, né, eu vou fazer hoje a correção do nosso segundo exercício, do nosso segundo trabalho. Então, o primeiro exercício eu já corrigi na semana passada, ele está lá na gravação da videoaula da semana passada, junto com a correção do primeiro trabalho. E aí hoje eu vou terminar então a parte que faltava do nosso segundo trabalho. Bom, o exercício é o seguinte, ó. Faça um código que calcule a área de três formas geométricas. Então a gente vai ter aí um triângulo, retângulo e quadrado. Peça para o usuário informar qual das formas geométricas ele pretende obter a área. Então o usuário que vai decidir de qual forma geométrica ele vai calcular a área. Em seguida, peça para o usuário as informações referentes às medidas da forma geométrica que ele pretende calcular a área. Então, o usuário vai ter que informar aí as medidas dessa forma geométrica. Por fim, apresente o resultado ao usuário. Dei até uma dica aqui, ó. Então, nesse caso, vocês precisam levar em consideração que cada forma geométrica possui uma fórmula diferente para se obter a área. Então, por exemplo, triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, retângulo vai ser base vezes altura e quadrado vai ser lado ao quadrado. De modo que vocês precisam criar um bloco de decisão diferente para cada uma das formas que o usuário pode escolher. Então vamos supor, a gente está trabalhando aí com a tomada de decisão, o uso do comando if. Então você já tem que imaginar de cara que como o usuário vai escolher de que forma geométrica ele vai calcular a área, então de acordo com a decisão dele, vocês vão ter três possibilidades aí: o cálculo do triângulo, do retângulo ou do quadrado. E sabendo que para cada forma geométrica vocês vão pedir informações diferentes. Na verdade, no triângulo e no retângulo, vocês ainda vão pedir as mesmas informações, que é base e altura. Só vai mudar a fórmula, porque aí no triângulo você divide por 2 a multiplicação delas, no retângulo você apenas multiplica. Porém, no quadrado, eu não vou pedir duas informações, eu vou pedir uma informação só, que é só o tamanho do lado. Considerando que o quadrado tem todos os lados do mesmo tamanho, seria redundante eu pedir base e altura, sendo que todos os lados do quadrado vão possuir a mesma dimensão. Bom, vamos lá, eu já deixei o código digitado para a gente ganhar um pouco de tempo, não vou me estender muito, e vamos para o código. Bom, aqui a gente tem aquela nossa declaração inicial. Como a gente não vai utilizar nenhum comando diferente do que a gente trabalhou agora, a gente vai manter aqui no include o stdio.h, que é entrada e saída padrão. Então, até aqui, sem novidade para vocês. Função principal aqui. Eu coloquei até um comentário que era para indicar que isso aqui ó, vai calcular, aqui, ó, calcular a área do triângulo, retângulo e quadrado. Beleza. Lembrando que essa parte de comentário, ela nunca aparece no código, ela não influencia nada. Tanto é que ela já fica aqui em azul claro pra gente. Iniciei meu código principal. Bom, vamos lá, ó. Tá vendo? Abre chaves, ele já fecha chaves lá no final. Então, sempre verifiquem essa estrutura, se toda chave que você abre, ela está fechando. O bom é que o próprio Dev, ele ajuda nisso aí, que quando você clica numa chave, ele já mostra, teoricamente, onde está o final dela. Tanto é que você pode, inclusive, minimizar os blocos aqui, dentro de cada uma das chaves que você escreve. Bom, segundo passo, as variáveis que a gente vai utilizar no nosso código. Então, vamos raciocinar aqui de uma forma prática o que a gente vai utilizar nesse código. Bom, a gente vai calcular áreas. Então, para calcular as áreas, o que eu vou precisar? Primeiro, a opção do usuário. O usuário vai escolher a área de qual forma geométrica ele vai calcular. Para não complicar muito, eu fiz essa escolha aqui, eu planejei isso de uma forma que fosse numérica, certo? Então, eu criei aqui um printf para ele, ó, qual forma geométrica você deseja calcular e dei as opções, ó. Digite 1 para triângulo, 2 para retângulo e 3 para quadrado. Então, já especifiquei três opções ali. Como são números exatos, eu vou ler uma variável do tipo inteiro. Eu chamei essa variável de OP, de opção, né? Então, eu criei aqui uma variável do tipo inteira, chamada OP. Porém, quando a gente vai falar de área, principalmente no caso do triângulo, a gente vai ter uma divisão por 2, então assim, em alguns casos a gente já vai se deparar com
uma forma geométrica ali que vai ser fracionada, ou seja, ela vai ter casas decimais. Além de que, dependendo do que eu quero calcular a área, pode ser que o número inicial já dos parâmetros que eu forneça, ele já seja decimal. Então, minha base, minha altura, até mesmo o lado de um quadrado, ele pode ter casas decimais, pode ser 4,5, 10,8, enfim. Ele não necessariamente se prende a um número inteiro. Então, por via de regra, quando eu vou trabalhar com números ou com cálculos que podem gerar um número do tipo float, ou seja, um número do tipo real, por via de regra eu já vou trabalhar com todas as minhas variáveis que vão englobar esse cálculo do mesmo tipo, ou seja, eu já parametrizei que todas as informações que eu vou precisar aqui que podem obter números para o cálculo da área, elas já possam receber valores reais, ou seja, já declarei todas elas do tipo float. Quais são elas? Criei uma variável chamada base, uma chamada altura, uma chamada lado, que é por causa do quadrado, né? E uma variável chamada área, que é onde vai receber os valores aí desses cálculos. Poderia ter economizado a variável aqui? Até poderia. No do quadrado, ter usado base ou mesmo a altura ali na declaração, isso não influenciar. Eu quis fazer assim para ficar mais claro ainda que a gente está separando aqui para cada forma geométrica a gente conseguir identificar de um modo diferente. Porém, eu não preciso criar uma variável chamada base quadrado, aliás, base retângulo, altura retângulo, base triângulo, altura retângulo. Não, eu posso aproveitar a mesma variável para o cálculo das duas formas geométricas, entendeu? Então também eu tenho essa liberdade aí. Da mesma forma que para calcular a área das três formas geométricas, eu não preciso criar uma variável chamada área triângulo, área retângulo, área quadrado. Eu criei só uma variável chamada área. Então a gente economiza um pouco aí também na criação de variáveis, reaproveitando ela para situações diferentes. Então, beleza. Fiz essa parte da declaração de variáveis. E aí, comecei escrevendo o código, criando o mecanismo que eu faço lá para separar as variáveis, para ver que forma geométrica eu quero calcular. E aí ele vai entender se é triângulo, retângulo ou quadrado. Igual o código anterior, que eu corrigi no passado lá, que era das idades, eu já criei um mecanismo também para evitar a digitação errada do usuário. Então, ou seja, como eu já coloquei as opções de 1 a 3, eu já amarrei aqui no meu if principal que, olha, o usuário vai ter que informar alguma coisa maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3, ou seja, ele tem que se encaixar dentro dessas regras. Se for verdadeiro isso, aí a gente vai executar o nosso código. Se o resultado dessa operação aqui já for falso, a gente já pula direto para o else aqui no final, ó. Então ele começa aqui, pode ver que esse if acaba aqui e ele tem um else pertencente a ele. Ou seja, o else ele só vai ser executado caso o resultado do teste lógico lá seja falso. Ou seja, se o número não estiver no intervalo de 1 a 3, vai aparecer para o usuário, olha, você informou uma opção inválida. Então, qualquer número maior que 3 ou menor que 1, ele já vai aparecer essa mensagem para o usuário e não vai fazer mais nada. Ó, você informou a opção inválida. Esse é o mecanismo que a gente faz exatamente para evitar que o usuário erre na digitação ou coloque um resultado não esperado, certo? Mas vamos acreditar que o usuário colocou um valor ali dentro de 1 a 3. Bom, primeiro caso, ali ó, 1 era para triângulo. Então, se o usuário digitou 1, ou seja, if OP igual a 1, aqui a gente tem a comparação, então estou falando aqui, ó, se a variável OP for igual a 1, o que vai acontecer? Vou perguntar aqui, ó, digite a base do triângulo, vou ler a base do triângulo. Digite a altura do triângulo, vou ler a altura do triângulo. Aqui é o printf, o scanf para leitura escrita e leitura de variável no scanf, então assim não tem segredo para a gente, certo? Até aqui, bem tranquilo. Bom, tenho a altura e a base do triângulo. O que eu vou fazer agora? Ó? Minha variável chamada área, ela vai receber base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque é a fórmula para calcular a área do triângulo. Legal. Calculei. Já vou dar um printf aqui personalizado. Ó. A altura do triângulo é... Aí eu coloco aqui esse ponto 2, que é para apresentar apenas duas casas decimais, porque toda variável do tipo float, se a gente não formatar a impressão, ela vai imprimir com 6 casas decimais e ela vai apresentar a área desse triângulo, certo?
Por que eu falei que eu queria uma impressão personalizada? Eu poderia fazer esse printf fora dos ifs? Poderia. Só que aí eu ia ter que falar, a área da sua forma geométrica é tal. Por quê? Porque ele ia aplicar a mesma regra para todas as digitações. Agora, como eu fiz dentro do if que pertence ao triângulo, aqui eu consigo falar, olha, então a área do triângulo é tal. Já se eu fizesse isso fora dos ifs, eu não conseguia distinguir de que forma geométrica eu estaria calculando. Aliás, eu poderia até distinguir, mas eu teria que criar um outro if para filtrar isso, não seria conveniente. Então, já acabei deixando esse printf aqui dentro desse if, assim como os demais printfs de impressão do resultado para o usuário também estão dentro dos seus respectivos ifs. Aqui a gente vai para o segundo, olha lá. O segundo é o caso do retângulo. Então, ou seja, se chegar aqui nesse teste lógico, for verdadeiro, vai executar aqui a área do triângulo. Se não for, ele vai testar, é igual a 2? Então, se for igual a 2, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui e vai fazer o cálculo para a forma do retângulo. Mesma coisa, vai pedir a base, vai pedir a altura, só que aqui vai mudar na fórmula. A área aqui não vai receber base vezes altura dividido por 2. Vai receber só base vezes altura. Legal. Chegamos no valor da área. Notem que apesar de elas receberem valores diferentes, eu estou usando a mesma variável. Por quê? Porque esse primeiro caso ele só vai acontecer se o usuário digitou 1. Já esse caso aqui vai acontecer se o usuário digitou 2. Então, eu não precisei criar uma variável para cada área. Eu criei uma variável só e vou reutilizá-la dentro de cada um dos ifs que eu criei. Bom, calculei a área do retângulo, vou apresentar, mesma coisa, personalizei aqui, a área do retângulo é tal, e apresentei a área. Por fim, temos a nossa terceira opção. Se o usuário digitou 3 lá, vai pedir o lado do quadrado. Notem que aqui mudou, No quadrado eu não vou pedir duas informações, eu vou pedir uma só, porque o quadrado possui todos os dados com o mesmo tamanho. Então, se o usuário informou 3, eu vou pedir para ele informar o lado do quadrado, vou ler esse valor e a minha variável área vai receber lado vezes lado. Certo? Então, utilizei a mesma variável para o cálculo de área dentro dos 3 ifs para economizar. E aqui ele vai conseguir diferenciar para a gente cada um dos códigos. Certo? Então, esse é o mecanismo que a gente cria para o uso do if para a tomada de decisão quando a gente tem essas bifurcações aí, que o usuário pode escolher mais de uma coisa. E aí eu tenho aqui 3 opções, mas poderia ter 10, 15, 20. Então, como vocês puderam ver, o comando if ele tem essa flexibilidade, a gente consegue colocar blocos de código dentro dele, não apenas uma instrução, mas várias instruções dentro do if. Porém, é aquilo que eu já falei nas aulas anteriores. Quando eu quiser fazer com que um if tenha mais de uma linha de código, eu tenho que abrir e fechar chaves para ele, certo? Então, notem que aqui, como eles possuem mais de uma linha de código, eu tenho que abrir e fechar as chaves para entender que todo esse bloco de código vai estar dentro desse if e assim respectivamente. Certo? Bom, por fim, getChar lá para aguardar o usuário digitar alguma coisa. Deu um código aqui com 47 linhas, mas eu pulei algumas. Tem 1, 2 linhas puladas aqui. Mais umas 2, 3, umas 3 linhas no começo. Então, um código de mais ou menos 40 linhas. Aqui eu já amarrei para evitar que o usuário digite errado. Agora a gente vai testar esse código. Vamos lá. Vou executar aqui. Primeiro vamos digitar um número inválido. Vou digitar aqui, Vamos lá. Opa. Qual forma geométrica você deseja calcular? Digite 1 para triângulo, 2 para retângulo e 3 para quadrado. Vou lá, digitar 7. Você informou a opção inválida. Por quê? Porque ele está no intervalo que não está entre maior que 1 e menor que 3. Maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 3. Então, ele já pula direto para o meu else lá do final. Certo? Então, até aí tudo bem. Vamos fazer um outro teste inválido aqui. Número negativo agora. Menos 14. Mesma coisa, uma opção inválida. Agora vamos para os nossos testes dentro do intervalo mesmo. Digitar 1 do triângulo. Tá vendo? Já apareceu a resposta personalizada que está dentro daquele if. Digite a base do triângulo. Vamos lá. Formar aqui 10.
Altura do triângulo, 5. Então, 10 vezes 5 vai dar 50, dividido por 2 vai dar 25. Vamos lá? A área do triângulo é 25, ó. Formatei com 2 casas decimais, tá vendo? É o que ele me apresenta, ó. A área do triângulo é 25. Legal. Vamos testar agora o retângulo. Retângulo é só base vezes altura. Digite a base do retângulo, 20. A altura do retângulo, 7, vai dar 140. Ó, a área do retângulo é 140, também formatado com 2 casas decimais. Vamos testar agora o quadrado. 3, ó, digite o lado do quadrado, tá vendo que já mudou? Por quê? Porque dentro do if que eu fiz ao quadrado, eu pedi para informar o lado do quadrado. E aqui vai pedir só uma informação, vou colocar aqui, ó, 70. 7 vezes 7, 49, coloca 2 zeros aí, ó. Então, 4.900, certo? Um quadrado aí com 70 de lado, a área dele vai ser lado vezes lado, então vai ser igual a 4.900. Ou seja, ele calculou a área das 3 formas geométricas que a gente especificou, conforme solicitado. Criamos, inclusive, um mecanismo para evitar que o usuário informe alguma coisa errada. E é isso, galera. Não tem muito segredo. Lógico que pode mudar no código de vocês aí, nome de variáveis, quantidade de variáveis que vocês utilizaram, mas contanto que chegue no resultado, sem problema. Uma coisa que eu já falei na aula anterior, que eu vou levar em consideração, é o quê? É a criação desses mecanismos para evitar erros aí. Então, para o aluno tirar 10 no trabalho, vai ter que ter não só o cálculo, aliás, não só as 3 formas geométricas ali, mas inclusive esse mecanismo para evitar o erro. Por quê? Porque na programação a gente acaba tendo que criar esses mecanismos aqui. É inevitável, até mesmo para evitar que o nosso código funcione, porém retorne resultados não esperados, resultados errados, porque é ainda pior do que quando o código dá erro. O código dá erro a gente vai lá e consegue consertar, porém quando o código funciona e ele gera resultados não esperados, a gente pode ter um problema ainda maior, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Bom final de semana, bom feriado para vocês e até semana que vem, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.